Essa pintura nasceu de uma lembrança que quase desapareceu quando eu tentei iluminar demais. Essa pintura não nasceu de uma fotografia, ela nasceu de lembranças da minha infância. Galinhas, paiol e principalmente a luz atravessando as frestas. Eu era criança, estava sentada aqui ao lado da minha mãe. Era por volta de 6h45, 7h30 e a luz passava aqui por entre as frestas. Essa pintura parece simples, mas na verdade eu tive que tomar decisões bem difíceis para ela acontecer. E uma delas foi não colocar os ovos e nem pessoas. Hoje quero te mostrar como essa luz foi construída no pastel seco. Quando a gente trabalha com memória, a primeira coisa que precisa decidir não é o objeto, mas a atmosfera. Eu sou a Cris Fonseca e te ensino pastel seco de forma prática e descomplicada para ensinar os meus alunos a se tornarem artistas seguros e conscientes, para que saibam exatamente o que estão fazendo. Esse paiol não está totalmente escuro. Ele tem uma abertura na frente que a luz entra e cria uma penumbra. Por isso, eu não usei preto nessa pintura e nem branco. Por que eu não usei preto aqui? Porque o preto pode matar toda a atmosfera, porque eu tenho uma abertura aqui do lado. Então, se eu colocar preto aqui, eu vou deixar essa cena muito pesada. Essa abertura faz com que a luz circule dentro dele, certo? Então eu preferi construir as sombras com cores profundas. As cores que eu usei foram marrom profundo, um marrom mais avermelhado, meio claro, um azul acinzentado e um roxo escuro. Essas cores, elas criam uma profundidade sem fechar totalmente essa luz. O marrom profundo, ele traz uma sensação de madeira, de terra. O azul e o roxo, eles criam a temperatura fria na sombra. Por isso eu não coloquei preto nessa pintura. As partes mais escuras do paiol, eu construí com marrom profundo, azul e um pouco de roxo, que aparece aqui nas madeiras e também no chão. Porque o preto ia trazer uma cena muito triste para cá, muito pesada para cá, muito escura para cá. Eu queria que o ambiente continuasse respirando o ar dentro. Dá a sensação que quando você passa por aqui e entra no paiol, você ainda tem aquele escurinho, aquela penumbra, apenas alguns raios de luz. Nas madeiras, nas tábuas, eu usei marrons avermelhados profundos. Então eu usei este. Às vezes um pouquinho desse marrom junto. Madeira antiga, raramente ela é neutra. Então ela não pode ser cinza, ela não pode ser apenas um marrom claro, porque ela traz essa sensação de calor dentro dela. E esses avermelhados ajudam a trazer uma vida para a madeira. E também, esse vermelho aqui, se a luz está passando por aqui, então tem um calor, uma luz quente aqui, ó. E esse vermelho explica isso. Se eu tivesse usado esses tons aqui, eu tinha tirado esse marrom mais escuro, quase preto, ou esse, eu teria tirado toda a vida dessa madeira. Ela não teria essa vida, não refletiria essa luz, não combinaria com a cena toda. E a luz do paiol não é branca. Eu usei tons de ocre, creme claro e um amarelo quase branco, um creme também. Por quê? Porque a luz ela passa pela madeira, passa pela poeira que tem no paiol e pelo ar do paiol.
Por isso eu usei esses tons de ocre, amarelo suave, creme. Traz uma ideia de uma luz empoeirada, porque a luz, ela não está limpa. Ela precisa parecer empoeirada. E aqui aconteceu uma coisa muito interessante. Eu tive que parar e analisar essa pintura, porque eu tinha clareado demais, eu tinha colocado muito desse tom aqui. E eu comecei a destruir a luz de penumbra de dentro do paiol. Eu percebi que eu tinha acabado com essa leveza, com essa sensação de ar de dentro do paiol. Eu percebi que eu iluminei demais a luz e ela poderia ter exatamente acabado com o verdadeiro paiol, com a verdade desse paiol. Então, o que eu fiz? Eu escureci a luz. Isso mesmo, escureci a luz. Como ela não é branca, porque tem as partículas no ar, enfim. Então eu fui para cá. Eu usei os tons mais ocre, mais empoeirado. Então eu escureci aqui. Eu tirei esse tom, acrescentei esse. E ficou do jeito que eu gostaria, com essa sensação de meio escuro, com a luz suave passando entre as frestas. A galinha e o galo aparecem aqui mais como presença do que como detalhe. Porque aqui nesse ambiente, ela não tem, a gente não vê olhinho, crista, enfim, não tem detalhes. Então a gente não vê ela perfeitamente. Então ela está aqui como presença no ambiente. Por isso você não enxerga olho, bico, pena, você não vê tudo. O seu cérebro sugere a imagem. A gente vê mais volume e a presença do animal. Veja que o galo, ele já está mais perto da porta aqui da entrada. Então, aqui tem vento, aqui tem uma luz, mesmo que seja no amanhecer. Por isso, ele quase desaparece. Olha que a penumbra, que a luz que atravessa as frestas também aparece sobre ele. Então, ele vai ter menos silhueta e menos detalhe que a galinha. E veja como que eu trabalhei aqui, ó, a parte do rabo dele, a parte mais iluminada que eu deixei. Porque além dessa luz, tem essa luz aqui, ó. Então eu usei aqui um azul esverdeado para criar essa sensação. E depois eu coloquei um azul esverdeado mais claro. Principalmente porque essa luz aqui, ela não é muito clara. Não é um feixe de luz muito claro. Ela raramente, ela é um branco puro aqui. Então ela atravessa as partículas de poeira e a cor do ambiente. Ela faz parte de todo esse cenário. E era esse cenário que eu tinha na imaginação. Sair daqui, entrar aqui e encontrar esse ambiente não muito escuro e também não muito claro. E essas luzes aqui entre essas madeiras, esse feixe de luz é que marcou a minha memória. E por quê que eu não estou aqui e nem os ovos estão aqui? Por que eu não coloquei nada disso? Eu pensei em colocar os ovos aqui, mas eles iam chamar muita atenção e a protagonista dessa pintura não é pessoas, animais, nem ovos. O que é? É a atmosfera. E agora eu posso contar porque eu não coloquei os ovos. Se eu colocasse os ovos aqui, essa cena, você olhar, pede ovos. Mas se eu colocasse os ovos aqui, eu ia deixar eles claros, né? Eles seriam mais claros. E provavelmente chamaria a atenção do que a luz. Porque provavelmente eles não iam ser brancos, iam ter esses tons acinzentados. Um acinzentado médio, um acinzentado claro, ia competir com a luz. E eu ia quebrar a atmosfera e não é o que eu queria. A minha protagonista aqui é a luz, precisava ser a luz. Aqui nessa pintura,
é mais sobre a sensação do que narrativa. É a memória silenciosa que eu tinha e que eu tenho desse lugar, que faz parte da minha infância. É um momento simples da manhã dentro de um paiol. A principal decisão que eu tive que tomar aqui foi clarear a luz. Não usei preto, porque esse tipo de pintura não pede preto, ele pode matar a minha atmosfera e deixar a cena pesada. Tem uma abertura lá fora que traz uma luz que circula aqui dentro. Então eu preferi criar sombras com cores profundas. Esses pequenos pontinhos que estão aqui suspensos, essa ideia de que ele está suspenso na luz, na poeira, é que ajuda a trazer a sensação de atmosfera. E eu não usei um tom como esse amarelo vibrante aqui. Eu usei esse, porque quando eu uso esse, eu mantenho tudo dentro da penumbra. As partículas não ficam sobressaindo. Lá fora, eu não usei nenhum tipo de verde claro. Eu usei um verde musgo e usei com esse verde musgo um marrom, um pouco de marrom. E usei esse verde aqui um pouco claro, da Carandache. Por quê? Porque eu quis criar, manter essa sensação de 6h45, 7h30 da manhã. É a luz de cedo, então é uma luz que ela deixa um verde um pouco mais frio. As galinhas não tendo muitos detalhes, então elas não vão aparecer com muitas formas. Então eu deixo sugeridas. Eu não trabalho penas por penas, eu deixo apenas quantidade de cor. Elas aparecem pela massa de cor. E no próximo vídeo também terá a luz como protagonista, mas será numa fogueira. Quero ver se eu consigo fazer você sentir o calor do fogo. Se inscreva no canal, aperte o sininho, compartilhe com quem ama pastel seco e deixe o seu like.